Olá, bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos nós. Nesta manhã de 29, terça-feira de abril, queremos começar essa meditação fazendo a seguinte pergunta: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Isso fará diferença no crer da palavra de Deus. Porque muitos dizem que crê em Deus, mas suas obras os negam. Mas aqueles que creem em Deus se baseiam sua fé nas Escrituras, e nessa palavra está afirmado, e a gente vê os resultados da fé, da prática de cada um que crê em Deus. Deus sempre existiu, sempre será Deus. Ele é Deus. E vamos orar agora a Deus, para que Ele se manifeste com o seu poder, da sua palavra e seu Espírito, para nos trazer luz pela palavra de Deus, para nos orientar sobre a vida eterna e sobre como se relacionar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus pedimos a tua bênção, abençoe, oriente-nos pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Quem é Deus? Estamos aqui concluindo a meditação que começamos ontem, na segunda-feira, dia 28, sobre Deus e sua essência. E hoje concluímos com esta parte: quem é Deus? O salmista Davi revela a Deus. O salmista Davi, ele contemplava a beleza de Deus, via a criação dos céus, dos mares, das estrelas, e ele diz que ele é o Rei da Glória. Jeremias também fala isso no capítulo 10. E começando a introdução aqui, Deus é o único e poderoso Deus, digno de ser servido e adorado. Ele é o único Deus, digno de toda a honra, de toda a glória, porque Ele é desde a existência, desde a eternidade, sempre existiu, e Ele sempre foi Deus, e não há outro fora dele. Vamos para o primeiro tópico, que é continuidade da meditação de ontem, que hoje seria o quinto tópico, mas vamos chamar nessa meditação de hoje o primeiro tópico. Deus quer se fazer revelar para nós. Deus tem um maior interesse que nós o conheçamos. Vamos ver isso, meditar sobre isso aqui na palavra de Deus, em João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo do 3 ao 6. Diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Então, ali foi o Senhor Jesus falando essas palavras, orando ao Pai diante dos discípulos, dizendo que agradecia pelas pessoas que Deus o conduziu para o Senhor Jesus iluminar com a verdade, para que soubesse, que eles viessem entender que Deus é o único Deus e que o Senhor Jesus ali era o Filho. E estes, como os discípulos que estavam ali no momento, a muitos deles foram revelados. Vamos falar apenas de Pedro, João e Tiago, que foram para um lugar em secreto com Jesus, e ali Jesus se transfigurou-se, transformou-se no ser celestial. E ali eles viram,
e ali tiveram a ciência, a convicção que ali era o Filho de Deus, o Deus Filho. É muito forte essa parte. E Deus só se revela para quem? Para quem tem sede, para quem é humilde de espírito, através da palavra e do Espírito Santo, Deus se manifesta. É o prazer de Deus que nós conheçamos, porque quando você conhece a Deus, aí você começa a ter um rumo certo para a sua vida, tanto aqui na terra como para a eternidade. É glorioso, é muito glorioso a pessoa que tem um encontro com Deus, que conhece a Deus. Um dos maiores sinais, quando você conhece a Deus, um dos maiores sinais e frutos é você amar o próximo como a si mesmo. É evidente esse sinal daqueles que conhecem a Deus, que teve um encontro com Deus. Vamos para o último tópico e aqui já estamos concluindo. Muito simples, muito objetiva essa meditação de hoje, conclusão da meditação. O segundo tópico: qual a importância de Deus para nós? Qual a importância de Deus para você? Digo e falo por mim mesmo. A maior importância de Deus para mim é eu ter conhecido a verdade dele. É ele ter se revelado a verdade dele. Porque se Deus não achar espaço no coração do ser humano para desejar a Deus, dificilmente Deus vai se revelar. Deus tem o prazer, mas Deus não se revela para quem não deseja, para quem é incrédulo, para quem prefere a glória desse mundo. Deus se revela para aqueles que são humildes de espírito, que têm sede dele, que vai até ele. A esses Deus se revela. Para mim, Deus é precioso. A palavra dele é gloriosa. Quando se revela ao nosso espírito, nosso entendimento, faz toda a diferença para a gente ter um rumo, ter uma âncora de fé para estar firme em crer e na esperança da vida eterna. Frisamos aqui duas reflexões aqui, bem rapidinha. Primeira reflexão sobre a importância de Deus para nós. Ele é a essência do amor e da misericórdia. Deus é a essência do amor. Não há amor igual de Deus, que enviou seu Filho, tirou do trono para perdoar, para nos dar a salvação. E ele é misericordioso. Não merecíamos, mas ele teve misericórdia. Segundo ponto aqui, para frisarmos, ele é o tesouro da felicidade, aqui e no porvir, para quem o obedece. Davi disse isso. Davi falou sobre esse tesouro, que nós vamos ver aqui em rápidas palavras, Salmo 16, versículo 2. Davi disse assim, ó: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi disse isso, reconheceu. Quando você conhece o valor, sabe a importância, conhece quem é Deus, aí já era. Você coloca isso dentro do coração, como um tesouro escondido. Você descobriu, e é uma riqueza. E isso, Davi disse, não tem outro bem. Então, quando a gente conhecemos quem é Deus, a gente valoriza ele, porque sabe o quanto o amor dele é precioso, que ele teve para conosco. E vamos citar mais outra referência aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Olha só o que diz, que é a palavra de Deus. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos uniu é Deus, e que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Que coisa gloriosa! Que Deus tão glorioso é esse? Habita num alto e sublime trono, mas se inclina para aquele que é humilde de espírito. E quando a pessoa o crê nele, o aceita, assume o casamento, o compromisso com ele, sabe o que ele faz? O próprio Espírito dele entra dentro de nós. E ele passa a habitar dentro de nós. Ele passa a ter relacionamento dentro de nós.
pelo seu Espírito, e nós temos a intimidade e a comunhão de falar com Ele a hora que quisermos e quando Ele quiser falar conosco também, através da sua palavra e do seu Espírito. É glorioso. Quando você conhece, sabe quem Deus é algo muito sublime. Nós concluímos aqui esta meditação e com a seguinte conclusão. Olha só. Deus sempre existiu e sempre será Deus, independente de quem não creia ou creia. Ele é Deus. Ele é Deus. Aqui eu fecho a Bíblia, a palavra de Deus diz. Para mim, só se resume em conhecer Deus e em crer Deus em uma só frase. Deus é Deus. Vamos falar com Ele, então. Amado Pai e Senhor, Tu és Deus e não há outro. Sempre Tu foi, sempre Tu és, desde a eternidade e sempre será. Deus poderoso, que é dono da vida, criador, autor da vida. Te agradecemos, Senhor, e abençoe cada um que vão ouvir, assistir, que venha entender isto e venhamos todos crer e nos abraçar com o Senhor para trilhar caminhos e relacionamento aqui e no porvir a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Ótima terça-feira. Deus abençoe. Até a próxima, se assim Ele o permitir.